Bora falar sobre os acontecimentos do terceiro episódio da segunda temporada de The Last of Us. E aí, seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e hoje a gente vai falar de um episódio mais tranquilo, mas um episódio que apresentou pra gente um grupo novo e apresentou alguns detalhes interessantes de The Last of Us. É um episódio de transição? Sim, mas tem coisas importantes para serem ditas, então bora pro vídeo. Antes de eu começar a falar sobre o episódio em si, aviso de spoiler, né? Teremos spoilers do episódio, não teremos spoilers de eventos futuros dos jogos, então fiquem tranquilos. Mas se você ainda não viu o episódio, ele já está no streaming da Max, na HBO, vai lá, assiste e depois volta pra cá. Primeiro, uma coisa que eu vi o pessoal comentando na internet é que o Tommy não estar com o Joel no momento da morte do Joel, uma mudança que a série fez em relação aos jogos no episódio passado, iria atrapalhar a motivação do Tommy, e esse é um argumento pra mim muito sem noção. Porque primeiro, o Tommy não precisaria de mais motivação pra buscar vingar o irmão do que assassinaram brutalmente o meu irmão. Ele tá vendo o corpo do Joel ali, ele viu o estado que deixaram. E outra coisa, ele estando ali, ele tem as motivações da situação que aconteceu e tudo mais, mas ele não estando, ele tem a motivação além, né, dele querer vingar o irmão, se eu estivesse lá eu poderia ter salvado ele. E toda hora no episódio 2 a gente via ele olhando pra fora, porque ele sabia que o Joel tava em perigo. Não perigo com a Abby, nada do tipo, mas perigo na nevasca. E ele queria ajudar o Joel. Ele ficava olhando pra lá, mas ele sabia que ele não podia, porque ele tem um dever com o Jackson e ele fica e protege, né? Então ele ainda tem essa situação de ficar se martirizando na cabeça do tipo, eu poderia ajudá-lo. E o episódio começa com ele vendo o corpo do Joel, o relógio, e ele fala, manda um beijo pra Sarah. Oh my God. A Sarah é a filhinha do Joel que morreu no primeiro episódio da primeira temporada da série, bem quando começa ali toda a infecção do Cordyceps se alastrar nos Estados Unidos. E aí nós temos outra mudança em relação aos jogos, porque nós temos a Ellie tentando fazer com que o conselho de Jackson aceite uma missão, montar uma força-tarefa para vingar o Joel, 16 pessoas e tudo mais. Só que nós tivemos no episódio 2 um outro fato novo na série, que foi Jackson destruída por uma invasão dos infectados, que também não acontece no jogo. Aquilo ali foi cinematograficamente muito lindo, muito bem feito, mas não acontece no jogo. E aqui deixa um clima de urgência e de restauração muito maior para Jackson. Lá eles estavam intactos, não tinha acontecido nada com Jackson em si. O Joel tinha saído para fazer uma patrulha, morreu ali, pegaram ele, mataram ele, pronto. Jackson não tinha sofrido nada. Então era muito mais fácil, inclusive, ir atrás, caçar as pessoas. Se tivesse esse conselho para decidir uma força-tarefa nos jogos, a força-tarefa seria aceita, porque Jackson não precisava se reestruturar, não precisava refazer muralhas, não tinha perdido uma porrada de gente, tá bom? Mas na série eles têm esse problema. E aí todo mundo que não vê o Joel como família tem uma visão mais neutra da situação e vai pelo lado mais racional, que é a gente tem que se reconstruir primeiro. Mas todo mundo que tinha essa proximidade maior com o Joel, com a Ellie, ou que viu a situação, que é o caso da própria Ellie, da Dina, do Jesse e do Tommy, eles querem essa vingança, né? Tanto que a gente vê no conselho, tivemos 3 votos para sim, né, para mandar a força-tarefa. O Tommy e o Jesse votaram sim, talvez a Mariah também, porque ela também via o Joel com mais proximidade. O restante, que era o pessoal que viu o Joel como um vizinho, um amigo ali, votou não, porque eles querem também priorizar a restauração de Jackson, priorizar basicamente, não é o próprio umbigo, né, eles estão priorizando a comunidade ali, realmente pensando mais racionalmente, mas a emoção é que dita aqui, a gente está acompanhando a Ellie. O Tommy, não é que ele está sem raiva, não está querendo buscar vingança, ele está louco por isso, ele está suprimindo toda a raiva dentro dele. A hora que isso estourar, ele vai virar um bicho que o Joel é também. No momento que ele fala com a psicóloga do medo da Ellie seguir os passos do Joel, ele tava falando mais dele mesmo, dele estar com esse sentimento de vingança e não querer ir por esse caminho, mas ele vai acabar indo também, né? E a Ellie vai ter os momentos de estresse dela, vai ter os momentos de choque dela, assim como ela teve na primeira cena do episódio, acordou lembrando e berrando de tudo. Ela vai dormir de novo em alguns momentos, vai acordar lembrando de tudo, ela vai lembrar tendo gatilhos ao longo do caminho. Tudo o que acontece com esses dois personagens no jogo, vai continuar acontecendo aqui também, só que de um jeito mais humanizado, né? É uma adaptação, e o próprio Neil Druckmann, que é o criador do jogo e da série, falou que quer deixar as coisas mais humanas, mais reais, né? Então é isso que ele está fazendo, trazendo todos esses conflitos, todos esses traumas dos dois, Tommy e Ellie, que são os personagens que a galera tá mais revoltada aqui, vindo de uma forma mais humana, uma forma mais calma. Não quer dizer que eles não vão virar bicho, eles vão virar bicho. Aí ele já teve um ataque de um trauma, meio que aquelas situações de estresse pós-traumático dela, quando ela acorda vendo a cena da Abby de novo, e vai acontecer isso mais vezes. E tem mais, nós vimos o que a Ellie e a Dina fizeram depois da recusa do conselho, mas a gente não viu o Tommy depois disso.
quem garante que ele não saiu antes delas? Né? Que ele pegou as coisas dele e foi sozinho resolver os problemas dele e lidar com essa situação e vingar o irmão. A gente não viu ele depois daquilo, então, gente, vamos aguardar um pouquinho. Passaram 3 meses, na época do jogo não tem esse salto. Tudo bem, na série teve, mas não vai mudar que eles suprimiram uma raiva por 3 meses que eles vão soltar agora e pode ser até mais caótico ainda. A Ellie, como é dito no episódio, ela mentiu no discurso inteiro, é sobre vingança sim, e ela vai buscar, e muita gente que pode estar julgando ela agora achando exagero, também faria isso se fosse com alguém próximo a você. Você não estando na pele da pessoa não dá pra julgar, então faz muito sentido tudo isso que aconteceu aqui. Nos jogos, a Ellie e a Dina simplesmente arrumam as coisas delas e vazam pra essa vingança. Não tem esse negócio de contar pra ninguém, não tem esse negócio de conselho de Jackson pra decidir, elas só pegam e vão embora. E aí beleza, nós temos um outro detalhe muito lindo, esse detalhe do Tommy pedindo pro Joe mandar um beijo pra Sarah foi muito lindo, mas nós temos também a Ellie deixando o café no túmulo do Joe. O Joe amava café. E aqui eu tenho que comentar também sobre a atuação da Bella Ramsey, que eu vi gente criticando a atuação dela no episódio anterior. Você pode criticar ela não parecer com a Ellie do jogo, mas a atuação não dá pra criticar. Bella Ramsey é uma atriz muito foda. E aqui nesse episódio tem umas nuances menores, uns detalhes de feição e tudo mais, que me pegam até mais em termos de atuação dela do que no episódio anterior. A cena dela acordar gritando porque ela apagou, né, o choque foi tão grande depois de tudo que ela viu. Quando ela volta no cavalo do Jesse carregando o corpo do Joel ali, ela ainda estava em choque. Quando ela desperta lá no hospital, já recebendo sangue, sei lá, transfusão, não sei o que, ela vê a cena da Abby matando o Joel e ela grita. Aquilo ali foi muito foda. E aquilo ali também foi uma baita de uma atuação. Só que os detalhes, aquela atuação mais sutil, ela é mais difícil, né? E ela arrasou em todas essas. Esse tom debochado da Ellie também, ele é dos jogos, isso aí acontece nos jogos. E ela não sofreu pela morte do Joe. Lógico que ela sofreu pela morte do Joe. Tanto que quando ela chega na casa dela, que ela vê tudo que lembra ele, depois de 3 meses ela sente o cheiro dele na jaqueta e tudo mais, ela desmonta, cara, ela desmonta, é assim que funciona, né? A pessoa não vai sofrer a todo momento. O luto ele não funciona assim também não. Ele vem inclusive muito tempo depois, às vezes, de um jeito muito mais pesado do que uma semana depois. Sabe? São situações, você lembra da pessoa em alguma coisa que aconteceu com você no dia, 2 anos depois, e aí você sente isso. Então, é uma situação muito complicada e ela tem os momentos de sofrimento. Quando ela pega a jaqueta ali, ela começa a chorar, é muito pesado, né? E Bella Ramsey tá de parabéns. E pro pessoal que fica falando que quer a Cailee Spaeny como a Ellie, primeiro, a escolha já foi feita há 3 anos, a HBO não vai mudar. Segundo, a Cailee Spaeny, se vocês não sabem, ela fez o teste para ser a Ellie também. O Neil Druckmann, que é o criador dos jogos e que também é showrunner da série, ele escreve a série e criou os jogos, ele escolheu a atriz. Ele teve a Cailee Spaeny e a Bella Ramsey para escolher e ele escolheu a Bella Ramsey. Ele falou, eu quero que ela seja a minha Ellie. Então pronto, acabou. Já não adianta ficar chorando, não adianta ficar falando dela agora, gente, porque a Cailee Spaeny tá fazendo a carreira dela também, fez ótimos filmes aí, Guerra Civil com o Wagner Moura, inclusive, é muito bom e ela arrasa lá. Tá bom. E você falar dela em The Last of Us também dá uma prejudicada na Bella, que já tá sofrendo hate. É Bella Ramsey e ela tá arrasando no papel. Ellie do jogo, Ellie da série, diferentes, semelhantes em muitas coisas, diferentes em outras. Uma outra coisa que tinha me incomodado um pouco antes era o cabelo da Ellie, porque tava largado e tudo mais, ela parecia mais infantil. Só que ela tava em Jackson, vivendo na casa dela, não precisava de um cabelo tático. Aqui quando ela vai pra missão junto com a Dina, ela já amarra mais ali, fica um cabelo bem da hora ali, pronto, resolvido também. E aí elas seguem para Seattle pra ir atrás da Abby, né? Achei muito foda a cena da Dina mostrando que ela pegou o nome de todo mundo, pegou todos os detalhes, mesmo ela tendo ficado, sei lá, 5 minutos numa situação de pânico e depois ter sido apagada, ela conseguiu pegar vários detalhes e lembrou de tudo isso, né? E aí nós temos a apresentação de um novo grupo, os Serafitas ou Cicatrizes. Cicatrizes, não preciso nem falar por quê, porque eles têm um monte de cicatriz na cara. Eu não vou falar muito sobre esse grupo, tá? Só vou deixar algumas coisas aqui. Primeiro que a Abby disse no episódio 2 ali, no episódio da semana passada, que eles têm um código, os Wolves, né, o grupo da Abby. Eles não matam pessoas desarmadas, pessoas inocentes. Esse código não foi feito ali só pra deixar essa cena mais bonitinha. Isso aí vai conduzir sim as motivações dos personagens dos Wolves na série. Se matou é porque tinha motivo. Segundo, dá pra gente perceber que esses Serafitas, eles são um grupo
uma seita religiosa. Eles falam da profetisa, eles têm um monte de cicatriz no rosto, eles têm esse jeito mais selvagem de andar, de sobreviver, né? Assoviando. Eles não tava ninguém com arma de fogo ali, eles estavam tudo com arma branca, né? Faca, martelo, machado, tudo mais. Então, dá pra gente perceber isso, né? São pessoas de um jeito menos militar e de um jeito mais selvagem de se viver. E a gente viu uma parte desse grupo aqui nesse episódio, a gente vai conhecer mais sobre eles depois, mas é muito interessante já terem colocado eles aqui. E aí depois eles mostram, né, todos os Serafitas que estavam nessa caminhada mortos pelos Wolves, que é o grupo da Abby. E aí você fica, caralho, eles mataram até criança, não sei o que lá. A gente tem que lembrar que a Abby diz que eles têm um código e eles seguem esse código. Tanto que ela não matou a Ellie, mesmo a Ellie jurando ela de morte ali na frente de todo mundo. Até o Manny fala, né, tem que matar ela. E a Abby fala, não, vambora, acabou, era isso que a gente veio fazer, a gente fez isso e pronto, vamos pra casa. E aí nós temos também um outro ponto agora em relação aos Wolves. A Dina e a Ellie não sabem nada sobre eles. No primeiro episódio, no segundo, a gente vê a Abby olhando Jackson de longe e eles conversando, falando, a gente não tem chance ali, eles têm gente militar, eles têm uma organização, tem muito militar ali dentro, se a gente tentar invadir a gente vai morrer. E aí a gente vai juntando tudo isso, a gente parte de um pressuposto, né? A gente parte de um pré-conceito de que é um grupo pequeno. Mas aqui a gente vê que não. A gente vê que os Wolves, eles são militares ao extremo. Eles são muito mais militares do que Jackson, por exemplo. Eles têm tanque, eles têm armas, coletes, capacetes, um monte de coisa ali, além da militarização de Jackson, que já é uma civilização ali meio preparada, né? Os Wolves, eles tomaram Seattle e eles transformaram aquilo numa base militar realmente com muito recurso. E a gente pôde ver isso no final desse episódio. Ou seja, o final desse episódio nos mostra que esse grupo é um grupo maior do que a gente estava imaginando que seria. Já dá pra ver isso aí por essa ceninha, esse show-off deles passando com 3 caveirão, passando com uma galera lá de colete, tudo andando como militar mesmo, um pequeno exército, né? E pela brutalidade deles que a gente viu com o que sobrou dos Serafitas. Tem alguns detalhes bem interessantes também de coisas que a gente vai acabar vendo no futuro, de quem jogou já sabe. A Dina vomitando do nada, por exemplo. E uma outra coisa também que teve um amigo meu que comentou comigo, que sentiu falta do momento da Dina com a Ellie lá naquela cabana de maconha lá que a Ellie fica com o Jesse lá no segundo episódio. Eu acho que eles não vão ignorar essa cena. Eu acho que agora que elas estão viajando juntas, eles vão ter tempo demais pra reaproximá-las, pra fazer com que elas tenham conversas mais sérias e tudo mais. Nesse episódio mesmo elas já tiveram uma sobre o beijo que elas deram. A Dina fala que ela não tava tão bêbada assim e tudo mais. Então acho que eles vão desenvolver isso bem em outros momentos. Era importante a Ellie estar com o Jesse ali, pra Dina estar com o Joe, pelos motivos que eu já falei no vídeo da semana passada. Então tudo isso vai continuar acontecendo. Em termos de química também, a Dina e a Ellie tem muita... A Dina é foda, né? A Dina, toda hora que ela aparece, ela rouba a cena ali num nível absurdo. E ela ainda fica brincando com a Ellie, quer saber se o beijo foi bom e tudo mais, fica dando aquela esticadinha. É bem legal ver isso. Eu vi um pessoal reclamando que ela voltou pro Jesse. Não é que ela voltou pro Jesse, ela fala que voltou no sentido de ter uma recaída. Recaída todo mundo tem, gente. Ela tá, depois, desde do acontecimento com o Joel até o ponto que ela conversa com a Ellie aqui, passaram 3 meses, a Ellie hospitalizada, eles lá sofrendo e pronto, mano. Tá o Jesse e a Dina ali, pronto, eles tiveram umas recaídas ali e vida que segue, tá bom? E agora a gente viu como a Dina é bem estrategista aqui na série. No jogo, a Dina me passava uma vibe, tipo, inferior a Ellie em termos militares, de combate e tudo mais. A gente sabia que ela era foda, sim, e ela tem muitos feitos que comprovam isso, mas inferior. Aqui não, aqui é igual para igual, esses conhecimentos, essas noções militares dela também são muito impressionantes. Um outro detalhe para encerrar o vídeo, esse vídeo mais curtinho de um episódio de transição, é que a abertura removeu o Joel ali. Então nós tínhamos a silhueta do Joel andando junto com a Ellie no episódio, e nesse nós não temos mais. A Ellie tá andando sozinha ali no fundinho, nós não temos mais o fiozinho do Joel. Então é isso, o Joel vai deixar saudade, mas o Pedro Pascal ainda vai aparecer na série, porque nós tivemos cenas nos trailers que não apareceram ainda. Eu falei, acho que na semana passada no podcast ou no vídeo, que era a cena da girafa, mas não é da girafa, é do dinossauro, que é o Joel levou a Ellie pra passear uma vez num parque lá, tipo esses parques temáticos de dinossauro, que tinha estátua de dinossauro, e tem um vídeo, uma cena dessas no trailer, né? Ele e a Ellie assistindo isso. Então provavelmente vai chegar alguns momentos que a Ellie vai passar por lugares que lembram momentos dela com o Joel, e a gente vai ter esses flashbacks, né? Eu achei até que a gente teria um agora
quando a terapeuta pergunta pra ele, você conversou com ele depois da briga que vocês tiveram no Réveillon? Ela fala que não, eu achei que eles teriam conversado sim, pelo visto não tiveram, mas ela tem uma... Ou ela estava escondendo isso da terapeuta também, talvez eles tenham realmente conversado e a gente vai descobrir isso no futuro. Por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostou se inscreve no canal, curte aqui, não se esqueçam, lá no nosso Instagram já tem a caixinha de perguntas para vocês mandarem as suas dúvidas para nós comentarmos sobre elas e respondermos essas perguntas no nosso podcast de The Last of Us, que é gravado às segundas-feiras. É isso pessoal, muito obrigado, até a próxima, tchau, tchau.